Eu falei que esse Campeonato Paulista estava tomando um gosto especial, estava pegando um gosto especial, e de fato tá mesmo. Fala galera, beleza? Classificamos. Jogo duro contra o São Paulo. Tem sido assim a tônica de jogos contra o São Paulo, né? O Palmeiras tem encontrado bastante dificuldade para jogar contra o São Paulo. O Abel tem bastante dificuldade para jogar contra o São Paulo, principalmente quando o São Paulo vem nessa linha de cinco atrás, né? Com linha de três zagueiros e fecha com os dois alas. Tira a nossa profundidade, que o time do Abel gosta muito. Tira a largura de campo também, que o time do Abel também gosta muito. E dificulta muito pra gente na parte de criação e acaba se tornando um jogo difícil. E o jogo de ontem não foi diferente disso que eu falei aqui. E começa também com o São Paulo mais tranquilo dentro de campo, mais dominante dentro de campo, né? Mais tranquilo para trocar passes. E isso, para mim, se deu muito por conta da dificuldade que o Palmeiras teve no começo de encaixar a marcação. A gente via principalmente o Lucas e o Luciano se movimentando muito nas costas do Emiliano Martinez. O Lucas caindo pela esquerda no começo, depois ele começou a cair mais pela direita aqui e tinha muita liberdade de movimentação, a mesma coisa o Luciano, o que complicou para a marcação do Emiliano Martinez no meio-campo do Palmeiras, porque o Richard Rios e ele não estavam se conversando, não estavam se entendendo de quem marca quem. E isso durou até os 25 minutos, mais ou menos ali. O Lucas teve algumas boas arrancadas, boas participações. De fato, é um jogador que, na hora de falar e dar opinião, fala muita M, né? Muita coisa sem sentido. Preferir um gramado esburacado a um sintético bom, realmente tem que ter uma cabecinha desse tamanho para falar. Mas jogando bola, é um bom jogador. É muito bom jogador. E complicou muito essa marcação no meio de campo do time do Palmeiras. Mas depois dos 25 minutos ali, o Richard Rios e o Emiliano se acertaram, né? A gente começou a ver essa marcação encaixar mais no Palmeiras, e de fato o Palmeiras encaixou tanto a marcação que o São Paulo começou a ter dificuldade para jogar. E o Palmeiras fez algo parecido com o que fez contra o Chelsea, quando cada um pegou um jogador e deixava o zagueiro do São Paulo sair com essa bola. E em um determinado momento, o Palmeiras ia lá e fazia pressão alta e roubava essa bola no campo de ataque. Tanto que foi assim que sai o pênalti pro Palmeiras em cima do Vitor Roque. E já falando do pênalti, já para entrar nessa polêmica, a primeira vez que eu vi, eu tava vendo pela Cazé TV, na primeira hora que eu vi, eu falei, pô, não sei se foi pênalti não, hein? Não sei se foi pênalti. Fiquei com essa dúvida, mas o juiz demonstrou muita convicção na hora que ele marcou. Porém, a gente não teve o ângulo contrário, o ângulo reverso, né? A câmera do outro lado. A gente só foi ter essa câmera no segundo tempo. E no segundo tempo, para mim, aí ficou claro o pênalti, sim, do Arboleda. O Arboleda, ele bate com o joelho na coxa do Vitor Roque. É bem verdade que o Vitor Roque pode buscar o contato, pode ter cavado esse pênalti, como a gente costuma dizer, mas o contato, ele existe. Aí, se você acha que não foi ou se você acha que foi, vai cair no quê? Numa interpretação. E se é um lance interpretativo, se o contato existiu, mas a interpretação de ser faltoso, de ter intensidade, de ter sido ou não ter sido, se cai nesse lance da interpretação, então a gente não pode chamar de erro do juiz. O juiz interpretou como pênalti, o toque existiu, então foi pênalti muito bem marcado pelo juiz. Simples assim. Muito diferente do que aconteceu em 2022, só para refrescar a memória. Assim como o Abel, eu também não quero ir por este caminho, mas assim como foi em 2022 que existiu um erro de direito no qual não foram traçadas as linhas do VAR. Aquilo é um erro da arbitragem, aquilo é um erro do VAR. Agora, esse que existiu o toque, mas da interpretação do juiz foi pênalti, não tem erro. Então qualquer reclamação para mim é choro, é choradeira sim. Assim como foi choro também jogar de segunda-feira, assim como foi choro também jogar num gramado sintético. E aí faz parte do futebol chorar. Os jogadores do São Paulo choraram nas redes sociais, a torcida do São Paulo nesse momento está chorando também, e faz parte do futebol, mas que houve o contato, houve, não se pode brigar com a imagem e a interpretação do juiz foi pênalti. E agora vai chorar com o controle na mão, vendo o Palmeiras disputar a sua sexta final de Campeonato Paulista consecutiva e brigar pelo tetracampeonato inédito consecutivo no futebol paulista, desde que o futebol paulista se tornou profissional. Porque quando era amador, só a efeito de informação útil ou inútil para você, quando não era profissional ainda, né, quando não era a Federação Paulista de Futebol, o paulistano
já havia, o extinto paulistano no futebol, já havia sido campeão 4 vezes consecutivas. Depois dessa dose de conhecimento histórico, a gente vai para o jogo em si, como eu estava falando. Palmeiras fazendo pressão alta em alguns momentos, conseguiu esse pênalti, conseguiu o gol e acertou a marcação no meio-campo. Falando de jogadores individualmente, né? Emiliano Martinez merece uma menção honrosa, porque para mim, apesar de ter pouco tempo com a camisa do Palmeiras, vai se transformando num volante de contenção muito interessante. Um cara que domina o meio-campo, que tem a marcação firme, joga de cabeça em pé, né? Joga numa postura bem positiva, né? Parece um cara que impõe muito respeito no meio de campo, parece que vai se tornar um grande jogador, parece, ainda é um começo muito promissor, muito bom, mas ainda é um começo, mas as impressões são boas, na verdade, melhor do que a encomenda, porque eu acho que pouca gente tinha a expectativa do Emiliano se tornar titular tão rapidamente e principalmente corresponder tão bem como ele tem correspondido. Partindo para outro jogador que para mim merece sempre uma menção honrosa, Richard Rios. O Richard Rios, para mim, ele tem se tornado dentro de campo no time do Palmeiras uma espécie de líder desse time. Ele vai se tornando um grande jogador em termos até de liderança também. Claro que a gente já sabe que o Richard Rios tem muita qualidade com a bola no pé, que ele se doa muito na marcação, mas outra coisa que tem aparecido é essa veia de liderança no Richard Rios, de jogador mais experiente, mais desenvolvido, mais à vontade. E por que eu digo isso? Porque dentro de campo você começa a ver ele dar orientações para os jogadores. Ele orientou o Vitor Roque muitas vezes na hora de fazer a pressão, orientou o Vanderlan também aonde se posicionar, orientou o Emiliano Martinez, deu bronca no Murilo quando o Murilo no segundo tempo dá uma falhada porque vai dar um bote muito à frente e acaba deixando o Caleri livre dentro da área, que sobe de cabeça em cima do Marcos Rocha e uma cabeçada perigosa. Então ele deu uma bronca no Murilo também, chamou a atenção no Murilo. Então ele vai se tornando um jogador que não só é muito interessante na parte técnica, jogando com a bola ou marcando, mas também na contribuição de organização da equipe. E isso é muito importante. Então, para mim, a camisa 8 parece que fez bem demais ao Richard Rios. O futebol vai desenvolvendo cada vez mais, na minha opinião. Outro jogador também que recebeu o troféu de craque do jogo, e eu acho que, de certa forma, é merecidíssimo. Primeiro, porque bate o pênalti de maneira magistral, um pênalti importantíssimo como aquele. Bateu bem demais. Se você quer uma aula de como bater pênalti, é esse pênalti que o Veiga bateu. Forte, no alto, uma porrada. Um pênalti muito bem cobrado. Mas o que eu quero ressaltar do Veiga é que ele jogou nessa partida muito pro coletivo. Veiga é um jogador que eu cobro demais, que eu bato muito, porque eu acho que tem potencial para jogar muito mais do que joga às vezes, mas nessa partida ele foi para mim imprescindível. Primeiro porque ele marca o Oscar, que era o cara que estava organizando o jogo do São Paulo. O Oscar jogava numa linha mais atrás junto com o Alisson e na frente jogavam Luciano e Lucas. E o Oscar estava sendo responsável por essa construção de jogo do São Paulo. E o Veiga entendeu isso e o Veiga marcou, começou a se dedicar muito à marcação do Oscar, tanto que o Oscar não teve mais liberdade para jogar. A gente pouco viu o Oscar aparecer na partida até os lá 70, 75 minutos, que aí é quando o Oscar vai mais para frente, mas o Palmeiras também faz na figura do Abel outras substituições para poder parar esse avanço do São Paulo, para poder segurar o São Paulo. Mas o Veiga foi muito bem, sobretudo, além dessa marcação desse jogo coletivo. No segundo tempo, ele conseguiu bons passes quando ele teve espaço. Deu um bom passe para o Felipe Anderson, deu um bom passe para o Estevão. Além desses passes, e principalmente no finalzinho de jogo, quando ele chama a responsabilidade, mesmo esgotado, mesmo cansado, ele chama a responsabilidade e cava faltas. Sofre faltas, prende a bola, segura o jogo. Que é isso que um grande meia tem que fazer, principalmente num jogo decisivo, numa classificação no qual o placar está muito apertado. O meia, o cara da equipe, o cara experiente, um dos líderes, um dos donos da equipe, precisa fazer isso. Dá a bola em mim que eu vou segurar, vou sofrer essa falta. E o Veiga ganhou ali facilmente uns 8 minutos, sofrendo umas 3, 4 faltas no final do jogo. E para mim é isso que eu espero do Rafael Veiga muitas vezes. Então para mim o craque do jogo foi até merecido, né? O craque do jogo da transmissão lá que deram para ele. Foi merecido porque, além de decisivo,
na hora de bater o pênalti, ele jogou para a equipe marcando o Oscar, e no final ele cavou faltas. Talvez não foi um grande jogo brilhante do Veiga em questão de criatividade, mas ele teve esses 3 pontos aí que tem que se destacar e foi decisivo mais uma vez. E aí eu chego no Vitor Roque. Vitor Roque, para mim, ótima estreia. Ótima estreia. Teve um papel muito mais tático, um papel de marcação, deslocado para o lado esquerdo, né? A gente pode ver ali que ele caía mais para o lado esquerdo. Foi responsável pela pressão, cavou o pênalti que dá a vitória para o Palmeiras. No segundo tempo, conseguiu um grande passe, deixou o Facundo Torres na cara do gol, e aí o Facundo não pode perder aquele gol. Teve uma finalização a gol, teve outro passe também para o Estevão, que o Estevão não alcança. Ele começa a parecer um jogador. Ele dá sinais do quão bom ele é, né? A gente sabe que ele é muito bom porque ele saiu daqui sendo comparado com o Endrick, e a gente sabe muito bem o que é o Endrick. E na época diziam que ele era até melhor do que o Endrick, que era um jogador mais pronto. É um jogador forte, é um jogador rápido, é um jogador inteligente, de bom passe, de boa finalização, e mesmo num jogo duro como ontem, muito brigado, no qual ele teve mais uma participação tática e de dedicação de entrega do que jogar com bola, ele apareceu muito bem, de maneira decisiva, cavando o pênalti ali, e depois dando um gol pro Facundo, que o Facundo acaba não fazendo. Então, dá mostras de como ele melhora o nível dessa equipe. Na coletiva o Abel explica que foi difícil escolher pelo Vitor Roque de titular, mas eu sei, eu entendo isso como a questão de administrar o elenco, né? O Abel tem esse jeito de ser, e disse, foi difícil porque o Flaco vem bem, mas o Flaco tem dificuldade em jogar assim, com um zagueiro assado, que isso e aquilo, mas fato é que a gente sabe que o Vitor Roque chegou para ser titular, né? O Flaco, que me desculpe, que me perdoe, mas o Vitor Roque chegou para ser o dono da posição, e o Flaco vai ser o reserva. O Flaco vai jogar em momentos que talvez a equipe precise, em momentos que você precisa de um centroavante mais fixo, mas o dono da posição é o Vitor Roque, e na coletiva o Abel cogita até jogar com o Vitor Roque e Estevão na frente, no 3-5-2 que ele tanto gosta. E isso é sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, para a torcida do Palmeiras, que já imaginava mesmo isso do Vitor Roque. Então, grande estreia do Tigrinho aí. Eu espero que ele possa deslanchar daqui para frente. Facundo Torres, né? O Facundo Torres um pouco mais discreto na partida, mas apareceu em alguns momentos com drible, sofreu algumas faltas, deu um chute no gol no primeiro tempo. É um jogador muito elétrico, um jogador que briga, participa muito do jogo, eu gosto, tá sempre querendo a bola, sempre pede a bola, né? Você vê ele várias vezes pulando, batendo assim as mãos nas pernas, porque não recebe o passe. Jogou mais como meia esquerda, mais para dentro, né? Para dar o corredor pro Vanderlan, então tem cada vez sido mais utilizado nessa posição como meia, e para mim fez uma partida boa, uma partida regular. Eu acho que foi bem aí, talvez não teve tanto destaque, mas como toda a equipe do Palmeiras, assim, não foi um grande primor técnico, teve muita entrega. Esse jogo foi marcado muito pela entrega, um jogo com a cara do Abel Ferreira, intensidade e entrega do Palmeiras, e é isso que a gente cobra também, né? A gente quer um jogo com mais qualidade, mas estava faltando também essa garra, essa gana, essa vontade em alguns jogos do Palmeiras. A gente estava sentindo falta disso também, que sempre foi uma marca desse time do Abel, e é isso, quando não dá na qualidade, quando a técnica não tá legal, quando a finalização, a efetividade não tá boa, a garra e a competitividade não pode faltar nunca nesse time do Palmeiras. Dupla de zaga, para mim, muito bem, principalmente se a gente for falar do Mikael, que é o novato aí na zaga do Palmeiras. Eu acho que é um zagueiro bom, é um zagueiro seguro, ainda não é, nossa, o Luiz Pereira da zaga, não é bem por aí, mas é um bom zagueiro. E uma coisa que eu gosto, além da postura séria dele, do jogo firme que ele faz, é a questão da opção que ele dá com a perna esquerda para sair jogando pela esquerda, que mais uma vez fica evidente no lance que o Lucas faz uma pressão no segundo tempo lá na linha lateral esquerda, e o Lucas fecha a linha de passe para o goleiro. Se fosse um destro, teria muita dificuldade ali para sair jogando naquele momento. Mas como o Mikael, ele é canhoto, ele simplesmente faz o drible no Lucas, joga com a perna esquerda, e se eu não me engano, esse início de construção de jogada termina com uma bola perigosa no Estevão. E aí, passando para o Estevão, não era uma noite tão inspirada, não foi uma noite tão inspirada do Estevão, apesar de ele ter feito um grande lance no primeiro tempo, né? Um lance que ele dribla, finta 2, 3 jogadores e bate com curva
buscando a gaveta e infelizmente aquela bola não entra. Foi um grande lance do Estevão, mas ontem não foi um dia tão inspirado. Talvez se aquela bola tivesse entrado, assim como foi no jogo contra o São Bernardo, eu acho que ele teria se enchido de confiança para poder fazer o restante da partida muito mais incisivo, com muito mais efetividade. Mas ontem não foi o dia de tanta inspiração do Estevão, mas ainda assim é um jogador perigosíssimo. Em uma batida na bola ou outra, um passe, chamar a marcação, um drible, ele ainda aparece de maneira isolada, porque é um craque. E o craque é assim, mesmo quando ele não tá num grande dia, num lance ou outro, ele pode acabar decidindo a partida, ele pode acabar fazendo um grande lance e ajudando a equipe a vencer. Bom, no mais eu acho que foi isso, né? O Marcos Rocha também e o Vanderlan, né? É bom falar do Vanderlan, porque o Vanderlan vinha fazendo más partidas, o Vanderlan não vinha atuando muito bem pelo Palmeiras, e na hora do jogo grande, na hora que a gente precisou do Vanderlan, eu acho que a atuação dele foi regular. Deu um bom chute a gol no primeiro tempo. Eu acho que a atuação dele foi ok, não comprometeu, pelo menos não que eu me lembro, não comprometeu. Também não fez uma grande partida ofensivamente, mas foi bem melhor do que estava sendo. Talvez isso ajude ele a recuperar a confiança aí, porque a gente vai precisar dele. Afinal de contas, o Piquerez, além de estar tendo mais lesões do que o de costume, o Piquerez deve ser também, ao longo da temporada, convocado pela seleção e a gente vai precisar do Vanderlan em muitos momentos. Marcos Rocha, também, mesma coisa, para mim não comprometeu. Gostei dele chamando a torcida um momento ali para a torcida gritar, para a torcida cantar. Esse é o espírito. E aí eu passo para esse fator que para mim merece um grande asterisco, que é a volta do ambiente, a volta do Allianz Parque pulsando. A torcida lotou o estádio, cantou de maneira uniforme, de maneira, uma sincronia muito grande. E o Palmeiras ganha muito com isso. O próprio Abel Ferreira falou disso na coletiva. O quão é importante, a gente sabe disso. Então eu dou meus parabéns para a torcida que foi no Allianz ontem, que incentivou o time do começo ao final, porque de fato isso faz muita falta. A gente tinha perdido isso aí por um determinado período, né? Claro, jogos ruins do Palmeiras, falta de movimentação da diretoria, algumas declarações do treinador também meio desencontrada, e as divisões de opiniões da própria torcida chegou a um ponto de um extremismo. Parece que o Palmeiras estava todo desajustado, todo desalinhado, todo perdido. E aí reencontra isso na classificação, né, que é uma resposta do time, pô, nos classificamos, uma resposta da comissão, encontra isso na contratação do Vitor Roque, que é uma movimentação da diretoria, olha, estamos investindo, investiram muito bem, trouxeram um grande jogador, e a torcida abraçou isso tudo, de novo, unindo, né, unindo essas quatro pilares do Palmeiras, as quatro pernas que o Abel gosta de falar da cadeira, que é a diretoria, a comissão técnica, jogadores e torcida, e a torcida chegou para abraçar. Então era isso que faltava boas atuações, resposta positiva, resultado e principalmente movimentação da diretoria. A partir do momento que teve tudo isso, a torcida voltou, a torcida se uniu, a torcida apoiou e tá de parabéns, porque esse é o ambiente que a gente quer ver no Allianz Parque, principalmente em jogo grande, principalmente em jogo que o time precisa muito, e o Abel falou da importância do torcedor nesses momentos. E no mais, eu acho que é isso. Tem o Felipe Anderson também, que entra no segundo tempo. Tem uma boa bola que o Veiga toca para ele, era a chance de matar o jogo ali, e precisava ter matado, mas o drible não saiu, ele escorregou, não conseguiu dar o drible. E é engraçado porque no treino ele fez um gol essa semana, aí vazou alguns momentos do treino, ele fez um gol muito parecido, no qual você finge que vai chutar, dá o corte e bate pro gol. É claro que o treino é treino, o jogo, é diferente, mas para mim me parece que a questão do Felipe Anderson é uma questão muito mais psicológica, tá? Me parece ser uma questão muito mais de confiança do jogador. E a torcida também, eu sinto a torcida já com menos paciência com o Felipe Anderson. É claro, ele tá devendo futebol, chegou com grande expectativa, mas eu sinto a torcida já começar a ter menos paciência com ele, começa a acender uma luz amarela para mim em relação a isso, porque é um jogador que eu torço muito para que dê certo, porque me parece muito bom jogador. A sensação que eu tenho é que ele é muito bom jogador, mas ele não é aquele cara, vou dar a bola em mim, que eu sou o cara, vou resolver, aquele cara que chega e domina o território, aqui sou eu que mando aqui, eu jogo muito, aquele cara elétrico. Ele não me parece esse tipo de cara, ele não parece nem esse cara que domina, né, que chega, não, eu cheguei, aqui sou eu que mando.
Não me parece o cara elétrico que nem o Facundo, que tá toda hora, bate a mão na perna, pula, corre e vai pra lá. Ele me parece um jogador mais low profile, mais frio, mais centrado, né? Frio nesse sentido de não é que ele é descompromissado, porque a gente vê, eu pelo menos vejo ele se dedicando muito, correndo para trás para acompanhar a marcação, fazendo o que o treinador pede. Então ele não me parece ser descompromissado, longe disso. Eu acho que a questão dele é mais anímica, é uma questão mais de confiança. Sinto que ele precisa fazer um grande jogo, sinto que ele precisa ter uma grande sequência para poder ser abraçado pela torcida, porque a torcida vai precisar ver alguma coisa dele também para poder abraçar, não vai abraçar de graça assim, né? Tá na dívida, tá em dívida ali com o torcedor de certa forma, precisa entregar alguma coisa, então o torcedor, eu sinto que tá esperando isso para poder apoiar e sinto que ele precisa muito disso. Torço muito para que com a volta de Maurício, de Paulinho, com esse time tomando corpo, tomando forma agora, numa reta importante, numa final de campeonato, semifinal e final de campeonato, início de competições importantes. Eu espero que o time crescendo, que o Felipe Anderson possa crescer também e que ele não se perca, né? Que não seja aquele jogador que seja difícil de recuperar porque já fica sem clima, porque já fica com uma condição complicada com a torcida, com uma condição sem confiança quando entra em campo, já não conta com o prestígio do torcedor de maneira geral. Eu espero que não acabe nisso, porque é bom jogador, mas tá faltando confiança, tá faltando uma grande partida. A gente não pode esperar dele que ele seja igual o Facundo, esse elétrico, esse ligado no 220. A gente não pode esperar dele que ele seja o cara que domina ali o jogo, como era, por exemplo, um Felipe Melo, mas é bom jogador e eu acho que os erros que ele tem cometido são muito por conta de confiança e eu espero que ele consiga recuperar. E no mais, é isso. Acho que eu falei de tudo aqui. Grande jogo do Palmeiras. Grande classificação. Vamos agora para essa final mais forte. Eu acho que o Palmeiras vai ganhando corpo e vai ganhando muita qualidade também no time, vai encorpando demais para o longo da temporada. E agora é contra eles, né? Nosso maior rival, no meu modo de ver. No futebol aqui é o nosso maior rival. É o maior clássico de São Paulo, para mim. Palmeiras e Corinthians é o maior clássico de São Paulo. E a gente vai em busca desse tetra inédito e para nossa sexta final consecutiva. E a decisão é lá, mas primeiro tem o jogo aqui no final de semana, onde a gente quer esse ambiente todo que teve contra o São Paulo e que a efetividade seja melhor. Vai ter uma semaninha para trabalhar aí. Corinthians joga na quarta-feira um jogo decisivo. Então vão estar mais desgastados e a gente espera que o Palmeiras possa tirar muito proveito disso para essa primeira mão da final. Mas é isso, resultado extremamente positivo. Eu estou muito feliz e animado com a temporada desse time. Tem pontos a se acertar? Tem, mas a gente começa a ver cada vez mais o céu mais verde. Então é isso, rapaziada. Deixa nos comentários aí a sua opinião, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos, tá certo? Um abraço, até a próxima e agora já foi.